Boa noite. Encontrei seu canal recentemente e vi que já contou relatos de regiões vizinhas à minha. Sou de uma pequena cidade que fica no Ceará e primeiramente gostaria que não colocasse o meu nome no vídeo, pois sou motivo de chacota da parte de minha família e amigos. E se eles verem o meu relato, vão sacar na hora que sou eu. Por isso gostaria da privacidade. Bom, vi um lobisomem em março de 2012, bem na época de Quaresma. Ainda hoje tenho pesadelos com aquele bicho, que bufava e se sacudia de um jeito macabro. E apesar de quase ninguém ter acreditado em minha história, o meu avô acreditou em mim, pois ele passou por um ocorrido muito parecido com o meu. Só que o bicho que ele viu foi diferente. Era um bode que tinha os olhos vermelhos feito fogo. Também colocarei o relato dele aqui, que apesar de curto, foi muito assustador. Mas primeiramente vou contar a minha história. Aconteceu assim. Em 2012 eu tinha meus 19 anos de idade e vivia saindo por aí nas festas em municípios vizinhos. E muitas das vezes chegava tarde em casa. Era sempre entre 1 ou 3 da madrugada. E fazia isso despreocupado, pois como aqui é uma cidade pequena, violência era coisa rara de se acontecer. Hoje mudou bastante, mas antes você podia andar nas ruas despreocupado. Bem, só não contava que veria aquele bicho estranho madrugada fora. Eu tinha ido a uma festa em Ipu com alguns amigos meus. Ipu é um município que fica perto de minha cidade. Os meus amigos ficaram só até as 9 horas da noite, pois como todos nós trabalhávamos, eles quiseram vir cedo para dormir e ir trabalhar no outro dia. Mas eu era muito irresponsável e quis ficar lá sozinho até as 3 da manhã, assim como eu sempre fazia. Todos eles foram na frente e fiquei sozinho na festa. E só quando deu por volta das 3 da manhã que segui para minha casa numa carona que arrumei por lá, e me deixaram perto do trilho do trem, próximo ao cemitério daqui, e de lá fui andando para minha casa. E nem tinha andado muito, quando percebi coisas bem estranhas. Vários cachorros latiam naquela noite, e sozinho eu ia pelo trilho do trem, e quando fui chegando perto do cemitério, notei que os cachorros estavam todos em um lado da rua, como se estivessem latindo para algo que estava lá no cemitério. E para não ficar confuso para vocês, explicarei como é esse local. De um lado tem uma rua de chão que vai em direção à minha casa. No meio tem o trilho do trem e do outro é esse cemitério. Bom, dito isso, segui andando por ali, mas com medo de ser mordido por um daqueles cães, resolvi fazer uma coisa que quase custava minha vida. Eu saí do trilho e fui para mais perto do cemitério, e era um olho nos cachorros e outro no cemitério. Foi quando, pelo canto do olho, vi algo botar a cabeça no muro do cemitério e abaixar rapidamente. Quando vi aquela aparição, gelei de medo e fui saindo de perto do muro. Agora a minha preocupação não era mais os cachorros, e sim aquela coisa que eu acabara de ver. Fui andando pelos trilhos novamente e logo depois passei para o lado da rua, onde os cães estavam. Foi quando novamente algo pôs a cabeça no muro do cemitério e logo abaixou. Foi rápido, mas percebi que era uma coisa muito feia e peluda. E num ato de sobrevivência, comecei a correr para chegar em casa. E quando decidi fazer isso, foi que aquele demônio resolveu dar as caras. Uma criatura grande e muito peluda pulou lá de dentro do cemitério e inicialmente foi acuado pelos cães da rua. O bicho se balançava e batia nos cachorros de uma forma assustadora, além de bufar e urrar para eles. Em desespero aproveitei e só continuei a correr naquela estrada de chão. Corri tanto que até esqueci onde ficava minha casa, e a primeira que achei foi de meu avô, que naquela época ainda era vivo. Quando cheguei em sua casa, bati na porta desesperado. "Vô, abre aqui,
tem um bicho querendo me pegar, disse eu, só que nada deles acordarem. Em desespero, fiquei olhando de um lado para o outro, e ao longe ainda ouvi os latidos dos cães, que começaram a vir na minha direção. Foi quando a porta de meu avô abriu, e entrei, e fechei rapidamente a porta, e com pouco mais de alguns segundos, um barulho estranho de latas e palmas passaram em frente à casa deles, indo até um matagal que tinha lá perto. E junto os cães foram latindo atrás daquele bicho. O meu avô, homem mais experiente, logo disse que aquilo se tratava de um lobisomem e que dei sorte dele não ter me pegado. Não consegui dormir depois de ver aquilo e fiquei conversando com meu avô, que me contou algo que ele passou quando era mais jovem. Meu avô disse: "Olha, coisa estranha existe desde o tempo de meus avós. Eles contavam que já viram muito bicho estranho nessas matas secas do sertão. Eu nunca vi um bicho desse, só ouvi como hoje, mas já bati numa coisa estranha por aqui perto." Eu já tinha uns 40 anos na época e vinha da casa de um conhecido meu que morava em um lugar bem afastado de tudo. E quando voltei de lá já estava anoitecendo. Era entre 6 e 6:30 da noite. A estrada já estava um breu, não via nada à minha frente, mas ia seguindo o caminho. Quando numa curva, escutei umas pisadas fortes vindo em minha frente, e logo depois algo me derrubou no chão. Parecia uma pessoa que veio correndo e me empurrou. E mal eu tinha me levantado, novamente aquilo veio e me deu outro empurrão, que novamente me fez cair. Já com raiva e querendo pegar o engraçadinho que fez aquilo comigo, eu fechei o punho e esperei aquilo vir me derrubar novamente. E quando veio, dei um murro naquela coisa, que berrou feito um bode, só que mais alto e grosso, uma coisa muito feia. Quando percebi que não era gente que estava ali, eu corri o mais rápido para minha casa. E aquele bode ainda me seguiu na escuridão, mas não chegou a me pegar. Eu nunca mais fui para aquelas bandas, pois aquele pode ainda rondar por lá. Nunca tinha ouvido essa história de meu avô, e fiquei até mais calmo depois de ter escutado, pois ele acreditou em mim. Mas no outro dia, quando falei para amigos e parentes, virei motivo de chacota, e desde então nunca mais toquei nesse assunto. Mas naquela noite eu vi aquele ser, e os cachorros ainda me alertaram do perigo, só que eu fui para cima dele, e nunca mais voltei tarde das festas. E sempre que passo em frente ao cemitério, lembro daquele dia tenebroso, que por muito pouco não foi o último de minha vida.